Estamos ao vivo pela quarta vez nessa semana, a quarta e última live de aquecimento antes do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha. Se você não acompanhou, a gente já fez 3 lives nessa semana falando sobre tópicos específicos, né, de engenheiros que almejam carreira aqui na Alemanha. Hoje o tópico é como se preparar para trabalhar na Alemanha como engenheiro. Então você que está aí no Brasil ou está em outro país e está buscando informações sobre como começar esse projeto Alemanha, né, profissional, estou aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais dessa, vamos dizer assim, desse desafio que você escolheu aí enfrentar. É óbvio que tem várias vantagens de ser brasileiro, de já ter várias coisas prontas e o processo ser facilitado por alguns tipos de visto, né? E a gente vai mostrar isso no nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, que vai acontecer dia 13 de abril, né? Se você não se inscreveu ainda, se lembre de se inscrever no link da bio, tá bom? E hoje, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre como se preparar para trabalhar na engenharia alemã e para você também entender se a Alemanha é para você, né? Quando eu comecei, eu vou contar um pouquinho sobre mim, quando eu comecei a buscar oportunidades, eu não ia a fundo em um país, eu tentava encontrar oportunidades soltas por vários países comuns de imigração brasileira, né? E acho que isso tirou a energia e o foco do meu projeto de trabalhar fora do Brasil, né? Eu lembro que eu só queria uma oportunidade fora do Brasil, né? Acho que a maioria de nós, né, nós buscamos aí sempre evoluir, desenvolver, enfim, ser reconhecidos. E quando a gente sente que no local onde a gente está, a gente não é reconhecido, a gente tenta, óbvio, buscar outro local. E era o meu intuito quando eu comecei essa jornada, né? Então, acho que vale com certeza que você foque em entender um pouquinho de cada país, né? Mas para mim, e o tópico 1 aqui da nossa live é o objetivo claro de trabalhar como engenheiro na Alemanha. Então, no começo de tudo, né, o que você deve fazer, se você realmente almeja trabalhar fora do Brasil, claro, pesquise os países que você deseja fazer essa transição, mas a partir do momento que você entendeu que a Alemanha é a sua melhor opção, como eu acho que é, né? Eu sou suspeito a falar, mas eu acho que é mesmo. É só pesquisar um pouquinho sobre o work-life balance, né? O balanço entre vida profissional e vida pessoal, que você vai entender o que eu estou falando, sobre reconhecimento, sobre qualidade de vida e etc. Né? Então, enfim, faça a sua pesquisa inicial, mas assim que você entender que a Alemanha é o país certo para você, você tem que focar nela. Literalmente, só focar na Alemanha. Por que isso é importante? Porque, como eu falei bem rapidamente na live de aquecimento número 1, quando a gente dispersa aí o nosso foco e a nossa energia, a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo entendendo como funciona o processo seletivo, como funciona para conseguir visto. Eu tenho alguns clientes que eles conseguiram uma oferta de trabalho e depois perderam a oportunidade porque não tinha a possibilidade de fazer o visto de trabalho. Não na Alemanha, tá? Se eu não me engano, acho que era no Canadá ou Irlanda, enfim. O que acontece é o seguinte, você tem que entender se o teu perfil ele é adequado para determinado país, né? E tem várias nuances, tem vários requisitos. E é importante você sempre checar isso antes. Não vale a pena você investir muito tempo, quiçá dinheiro, e no final das contas não for o país que dá match com o teu perfil, ou pelo menos que você não tenha os requisitos mínimos para conseguir realmente uma oferta de trabalho, né? Então, um ponto após você
decidir que é a Alemanha é entender a viabilidade desse projeto, né? Primeiro, entender o mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho, né? Será que está essa crise mesmo que estão falando? Será que está faltando profissional? Será que tem vaga para engenheiro? E assim por diante, tá? Como é que está a minha área dentro desse local, no caso na Alemanha? Então você precisa buscar informações para te dar embasamento em relação a isso, tá? Legal. Você tendo isso, né? Você entendeu? Sim, a Alemanha, ela tem, vamos dizer assim, ela suporta o meu perfil profissional, ou seja, ela precisa do meu perfil profissional. Existem oportunidades. Eu tenho os requisitos mínimos, seja de experiência ou seja de skills, né, habilidades, para conseguir algumas das vagas que estão lá. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você pesquisar sobre os desafios que você vai ter e o que você precisa, né, entender. E isso é uma coisa que eu não consegui fazer quando eu vim para cá. Por exemplo, como é que você vai se adaptar, né? Qual que é a sua estratégia de se adaptar aqui? Como é que funciona a cultura aqui? Como é que funciona, enfim, um dia normal de vida, um dia aqui como o outro, né? A realidade aqui, como é que funciona as coisas, a burocracia, enfim, coisas que você vai precisar fazer todos os dias da sua vida. Isso é muito importante você entender. Para quê? Para que você esteja preparado ou se prepare, né? Acho que a coisa mais difícil é você chegar aqui sem nenhum suporte ou sem saber como funciona e depois você ficar perdido, ficar desesperado, precisando de ajuda. Então, a melhor coisa para se fazer nesse momento, você que está no Brasil, né, engenheiro que está no Brasil, é você, com calma, pesquisar, né, como é que funciona a Alemanha de verdade, como é que funciona o dia a dia. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, e depois que eu entendi minimamente como funcionava a Alemanha, eu percebi, ok, após você conseguir fazer o registro na cidade, você fazer uma conta bancária, você fazer um seguro-saúde, você recebe o número da parte financeira, até esqueci o nome agora, de pagar imposto e tal, você vira agente. Daí você consegue fazer as coisas, né? Você compra um chip de celular, você começa a entender e as coisas começam a aparecer, né? Começa a receber carta, que é importante aqui, né? Você vai receber carta com certeza. Sempre coloca o seu nome e sobrenome ali na caixinha de correio, porque vai chegar carta para você, do governo, de qualquer lugar, né? Aqui funciona bastante isso ainda. Como é que funciona em relação aos ônibus? Eu, enfim, quero comprar um passe único, né? Tem o Deutschland Ticket, que é um ticket para um mês, um valor fechado, né? Um valor muito bom para você utilizar na Alemanha inteira, né? Quiçá até um pouquinho nas bordas, em outros países vizinhos. Legal, então com esse ticket eu posso visitar a Alemanha inteira, quiçá outros países, tá? E assim por diante. Você vai entendendo aos poucos como funciona. Será que eu vou conseguir, enfim, visitar o país que eu desejo no final de semana? Como é que funciona em relação ao dia a dia, né? Em relação a encontrar moradia, em relação aos vizinhos, tudo. É muito bom você ir se preparando para você ir se acostumando com a ideia, né? Eu já aviso aqui de começo, e isso é muito importante, a Alemanha não é um país das maravilhas, né? Tudo de bom que falam sobre ela é verdade, né? Pelo menos para mim também. Eu sou realmente apaixonado por tudo que a Alemanha me proporciona e proporcionou, pelo respeito que ela teve por mim, pelo reconhecimento que ela deu a mim como profissional, como pessoa, né? Então, tudo que eu consegui adquirir e desenvolver até agora, sou muito grato mesmo, mas com certeza tem muita coisa que dá para melhorar. E
né, se você começar a comparar, realmente você vai achar muito defeito, né? Porque nós brasileiros e nossa cultura é muito rica, né? Nós somos um povo muito receptivo e caloroso, e eles não são assim, tá? Então é muito importante você entender que estar na Alemanha é viver a Alemanha e se adaptar com a Alemanha, né? E com a cultura alemã e com alemães e com o idioma. Então vai levar um tempo. Por isso que é muito importante você ter uma estratégia, tá? Você realmente entender como funciona. O meu jeito de me adaptar aqui foi entrar em comunidades. E eu falei para você já bem rapidamente que eu praticava futebol americano, né? Então eu entrei num time de futebol americano aqui e 99% da galera lá era alemã, né? E eu não sabia falar alemão, nada. E eu lembro que no começo eu falava somente com 50% do time. Não porque eu não queria, é porque a outra 50% tinha vergonha de falar inglês, né? Então eles não falavam comigo e também não chegava. Tá tudo bem, cada um no seu quadrado, né? Mas imagina, eu nos primeiros meses já encontrei ali mais de 50 pessoas que praticavam o mesmo esporte que eu, entrei no mesmo time que eles, né, numa associação, e isso me ajudou a conhecer pessoas nativas, né, que obviamente no começo eu não conseguia falar o idioma deles, mas eles se adaptaram para me ajudar. Eu era o único que falava inglês no time, então até a instrução dos jogos e etc, como funcionava, eles falavam inglês para mim. E fui adaptando, né? E fui entendendo um pouquinho da cultura, né? Realmente tendo acesso a visitar casa de alemão, né? Vamos comer uma pizza junto. Eu entendi, foi muito massa. Primeira vez que eu comi uma pizza em companhia na Alemanha, Gerson, pensei que a gente ia pedir algumas pizzas e dividir a pizza. Por exemplo, uma pizza de calabresa, uma pizza de mussarela, uma pizza de, sei lá, Havaiana, sei lá o nome dessa pizza. 3 pizzas, então, ia colocar na mesa, a gente divide, cada um pega o pedaço que quiser e bora. O que aconteceu foi o seguinte, eu pedi uma pizza, num sabor que eu gostava, mas eu literalmente pensei que ia rolar essa divisão. E no final das contas, cada um tinha a sua pizza. Pra mim foi tipo... tipo, que porra é essa? Né? Desculpa a palavra. Enfim, no final das contas eu entendi que, cara, eles são diferentes. Então realmente você compra ali o que você come e é isso. Claro que, enfim, existe a possibilidade de você encontrar pessoas e grupos que dividem bonitinho, né? Que fazem um piquenique ali. Mas, em geral, você compra o que você come e é isso. Você traz o que você, né, vai consumir e é isso. Então, desde o comecinho eu fui pegando essas coisas, essas diferenças e, cara, é muito legal. É óbvio que é super estranho no começo, mas é muito legal. Eu lembro até hoje também do primeiro jogo que eu fui pra assistir, né? Então eu tava de torcedor e fui na arquibancada e estavam vendendo refrigerante, enfim, bebidas, né? Eu fui comprar uma coca, né, um copo de coca, de soda, de refrigerante, e quando o rapaz abriu a garrafa, não fez nem o tss, tipo, abriu, não fez o barulho do gás, eu pensei, cara, cadê o gás dessa coca? Ele virou, pra mim parecia um café. Daí eu peguei, obrigado, né, paguei, enfim, quando eu fui tomar, eu falei, cara, temperatura ambiente, que troço que é esse? Aqui, até bebida, né? Eles bebem normalmente em temperatura ambiente. Gelada, trincando, que igual a gente, não. Só a nós mesmos, só a nós mesmos. Então, várias coisas você vai aprendendo com o tempo, né? Então é muito bom você também pesquisar sobre isso, essas diferenças. Primeiro, se preparar, né? E ao mesmo tempo, não passar apuro aí. Enfim, nossa, eu posso contar tanto caso pra vocês. Na primeira semana que eu tava aqui também, eu queria tomar água. E não tinha água no apartamento, assim, na verdade, para tomar, né? Era um apartamento universitário. Eu fui lá e fui comprar galão de água, né? Enfim. E eu não sabia ler alemão, enfim, tava lá 5 tipos de água diferentes. Eu comprei com gás. E, cara, eu não gosto de água com gás. Agora eu até consigo tomar, mas eu não gosto.
E a galera toma água com gás aqui direto. É água com gás em todo lugar, tá? Já fique ligado. E eu, enfim, joguei água fora no ralo, comprei outra, errei de novo. Olha, essa brincadeira foi umas 2, 3 vezes até eu acertar a água, entender que still, né, S-T-I-L-L, é a água sem gás. Enfim, é tanta apuro que você passa quando você não está preparado. Enfim, acho que é história para a noite toda. Mas não vou ficar aqui contando história não, sem causa, só quero ajudar vocês a entender. Então, primeiro ponto que eu falei aqui, ó, objetivo claro em ir para a Alemanha. Depois que você deu uma pesquisada, entendeu que realmente a Alemanha é um mercado de trabalho forte, com vagas para você na tua área, com a qualidade de vida que você busca, com o reconhecimento que você busca, foca na Alemanha. Porque se você ficar focando em vários países, realmente a sua energia vai esgotar. É muito difícil isso. Você ficar mirando em vários países, em vários mercados de trabalho diferentes, em vários tipos de visto diferentes e requisitos diferentes, tá bom? Segundo que eu falei, de habilidade, né? Checa mesmo qual é a sua área e como é que está essa área específica. Pesquisa palavras-chave da tua área e vai buscando informação em vários sites, portais de emprego, redes sociais profissionais, para você entender os requisitos, entender o quão distante ou quão perto você está deles, tá bom? Show! O terceiro aqui é aquela pesquisa que eu falei para vocês em relacionada à adaptação. É muito importante você entender que a Alemanha não é um país das maravilhas. Então, o que a Alemanha tem que talvez não te agrade, mas que você pode aceitar? E se tiver algo que você não aceita, será que vale a pena mesmo tentar? Né? Obviamente, uma coisa eu posso falar para vocês. Se vocês entrarem aqui no mercado de trabalho, enfim, e não gostar da Alemanha por algum motivo, a experiência de estar na Alemanha, de trabalhar na engenharia alemã e de colocar no currículo Made in Germany, ou seja, trabalhando na Alemanha, é muito forte. Isso é muito forte. Então, também vale a oportunidade de você se permitir tentar. Né? Isso é muito importante também. Não é porque você conseguiu um trabalho na Alemanha que você precisa viver na Alemanha até o seu último dia. Muito pelo contrário. Né? Eu, que sou eu, né, que realmente adoro a Alemanha, que me sinto muito bem aqui, graças a Deus, minha filha vai crescer aqui, realmente está num local muito mais seguro, que eu me sinto melhor, consigo dormir tranquilo. Eu não sei se lá quando eu ficar velho, né, mais velho, né, quase chegando aos 40, se eu vou ficar aqui. Eu não sei, eu não posso falar. Né? O que eu faço, eu tô guardando um pezinho de meia, tô fazendo um negocinho ali, um negocinho aqui, comprando meu pedacinho de terra, como diz meu pai. Mas eu não sei. Só que pra mim a vida tá linda aqui, tá ótima e realmente é difícil achar um local que me traga isso, né? Mas é isso. Por agora o que eu posso dizer é o seguinte: estou bem, né? Estou conseguindo montar meu pezinho de meia e indico com certeza, tá? Então pensa com carinho e traz isso pro seu planejamento, né? Falando nisso, o próximo passo aqui é planejamento pessoal. Então, se você pensa, ok, eu quero ir para a Alemanha, definitivo, eu quero ir para a Alemanha, você precisa planejar seus próximos 12 meses, no mínimo 12 meses, tá? Por quê? Porque você vai mudar para a Alemanha, tá entendendo? Então, você tem que ter ali um pezinho de meia, né? Vai colocando aí, como diz meu pai, um dinheirinho debaixo do colchão, né? Vai guardando um dinheirinho, vai fazendo esse pezinho de meia, vai pensando o que eu tenho, né? Que eu, enfim, preciso me desfazer, preciso vender, o que eu posso deixar aqui ainda no Brasil, com quem eu posso deixar e planejar literalmente, sabe? Essa transição, para que isso aconteça com naturalidade e com organização. Se você ir no supetão direto, nossa, você vai perder muito dinheiro, vai ter muito estresse. Ah, sei lá, você tem um animal de estimação e você quer trazer para a Alemanha. Existe um procedimento, né? É um pouquinho burocrático em relação a pegar as vacinas, pegar autorização, ver qual que é o voo que o animal pode vir
dentro da cabine, qual que é o voo que não, enfim. Você tem que entender tudo certinho. Então, vale muito a pena fazer isso com calma e com planejamento, né? Do que fazer isso aí e depois, como eu falei, perder muita coisa no Brasil, esquecer coisas, né? Trazer coisas que não são úteis, por exemplo, como roupa de frio. A roupa de frio do Brasil não é útil na Alemanha, né? Não sei se você sabe, mas não é. Então, é muito mais fácil você vir e comprar aqui, porque aqui a roupa é feita para a Alemanha mesmo, né? Então, eu já perdi também bastante roupa de frio por causa disso, ou usei e não adiantou muita coisa, né? Então, fazer esse planejamento com antecedência, com aí 6 a 12 meses, é muito importante. Na parte organizacional, na parte financeira, na parte pessoal, né? Você tem que falar com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família de origem, né? Mãe, pai, irmãos, enfim. Planejar tudo, né? Como vai ser e para todo mundo ficar tranquilo. É óbvio que se você não quiser compartilhar com todo mundo o seu plano, pelo menos deixe as coisas organizadas, tá bom? Show! O próximo ponto que eu listei aqui é preparação para visto do Blue Card. E eu vou falar isso, mas na live não, no evento Você é Engenheiro na Alemanha, que é o evento fechado, que você precisa se inscrever no link da bio, tá? Onde eu vou falar sobre os documentos que você precisa organizar para você estar apta a conseguir um visto de trabalho, que é o cartão azul, tá? Eu já listei algumas coisinhas bem simples para que você já tenha na cabeça. E o primeiro de tudo parece óbvio, mas tem gente que não tem. Passaporte. Se você está me ouvindo aqui, se você quer vir para a Alemanha e não tem um passaporte, meu irmão, já abre o site da Receita Federal aí, já faz o passaporte, já dá a entrada ali, paga o GRU para você fazer o seu passaporte. Imagina se você consegue uma oferta de trabalho, ou imagina ainda se você consegue uma entrevista onde a empresa vai pagar para você para vir para cá, como aconteceu com um cliente meu há 3 semanas atrás. Imagina se você não tem um passaporte, o que você vai fazer? Vai querer fazer um de emergência, pagar mais caro, ele valer só 1 ano? Não, faz um passaporte bonitinho, que vale 10 anos, etc, sabe? Então, prepare, não deixe a sorte, né, a oportunidade passar, né? Esteja preparado para a oportunidade, tá bom? Além disso, você que está formado, né, prepare diploma, prepare a tradução desse diploma e já fique ligado como funciona o seguro-saúde daqui, tá? Para você fazer esse seguro, quando você for fazer a viagem, vai ter o seguro-viagem, e quando você chegar aqui vai fazer um seguro-saúde. A mesma coisa em relação ao reconhecimento de diploma, e eu vou mostrar isso aí no detalhe na nossa live, no nosso evento, Você é Engenheiro na Alemanha, tá? Que eu vou mostrar como vocês podem provar para os órgãos alemães, ou seja, na Embaixada Alemã do Brasil, né, que está no Brasil, consulado, que você tem o seu diploma, ou seja, sua formação, sua universidade, seu curso reconhecido aqui, né? Já adianto que é pelo site do banco de dados da Anabim. E eu vou abrir meu computador e vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Para vocês entenderem como fazer isso 0800, tá bom? Também existe a forma paga, se não tiver as coisas certinho na Anabim, mas, como eu falei para vocês, nunca vi até hoje um engenheiro ou uma engenheira formada no Brasil que não tenha um reconhecimento direto da tua formação. Ou seja, se alguém precisou de fazer alguma coisa extra, olha, eu nunca ouvi falar. Eu já participei de vários fóruns, eu tô aqui há 10 anos, eu nunca vi alguém que não teve a formação de engenharia diretamente reconhecida. Sabe por que isso? Porque a nossa formação tem 5 anos. Ou seja, 5 anos de carga horária, enquanto na Alemanha, 3 anos. Né? Não importa, mas na Alemanha é mais melhor de bom. Cara, não tem essa. Ponto final. Pega as disciplinas, pega a carga horária, faz a comparação, e é isso. Nós temos mais. Agora,
em relação à qualidade, é a comparação do MEC, comparação da Alemanha, e eles fazem essa comparação e check, entendeu? Então, sempre deu boa e vai continuar dando, né? Então, vocês vão ver isso aí com detalhes no nosso evento, beleza? Então, se pense nisso, vai se preparando. Show! Próximo passo, imagine-se, né, que se você já está com tudo meio que semi-pronto, o que você precisa? De uma oferta de trabalho. E para ter uma oferta de trabalho, o que você precisa? Se aplicar. E para se aplicar, o que você precisa? Um mapa de candidatura. E é isso que eu vou falar para vocês também no evento, que você não pode fazer uma aplicação com um currículo brasileiro. Quer dizer, você pode, mas você vai tomar não de certo, assim, de certeza. Não tenho dúvidas disso, porque o nosso currículo não é só o formato, mas é como nós nos expressamos no currículo, né? É totalmente diferente da Alemanha. Então, você precisa olhar para isso, né? Eu vou passar vários insights para vocês durante o evento e vou tirar dúvidas de vocês também na comunidade Facebook, né? Sobre assuntos. Quem participar do evento pode entrar na comunidade no Facebook e vai poder fazer pergunta para mim, qualquer pergunta, qualquer uma, né? Tá com dúvida no documento, pergunta lá. Tá com dúvida no top, pergunta lá. E eu vou responder eu mesmo, tá bom? Show. Legal. Então, fique ligado que você precisa de um mapa de candidatura no formato alemão, que é basicamente um currículo, né, estruturado, organizado, né, bem profissional daqui, uma carta de motivação, uma carta de recomendação, pelo menos, diplomas, certificados e portfólio, amostra de trabalho, algo que endosse você e reforce o quão bom e quão capaz você é. Por que tem tudo isso? Porque, primeiro, a Alemanha e os alemães normalmente são mais confiados, eles são mais conservadores. Então você precisa provar, por A mais B, que você realmente é essa pessoa que está falando. Né? Por isso que eu falo, quando você quer trazer uma qualidade tua ou uma habilidade tua, não adianta jogar essa habilidade no meio do currículo. Comunicação. O que você está querendo dizer com comunicação? Agora, me prova que você tem comunicação. Como é que você vai provar? Fui orador durante 2 anos, enfim, na igreja, onde lecionei para crianças, enfim, sabe? Então, assim você prova que você tem comunicação, né? Sei lá, centenas de pessoas, palestras, enfim. Agora, você só falar que tem comunicação e jogar no seu currículo, não vai rolar. Aqui não, tá? Então, é esse tipo de coisa que é diferente, você precisa ir olhando com atenção, tá bom? Eu vou falar mais a fundo no evento. Legal. Então, falando nisso, o que eu vou falar no evento na primeira aula, eu vou falar sobre a oportunidade de você trabalhar como engenheiro na Alemanha, né, ainda esse ano, se Deus quiser, mesmo sem falar alemão, né, isso porque eu consegui, também ajudei outros engenheiros a conseguirem essa proeza, vamos colocar assim, né, porque é óbvio, a gente está falando da Alemanha, automaticamente a gente pensa, pô, mas eu não falo alemão. E isso era a minha dor no começo, mas depois eu vi que realmente pela escassez profissional, pela globalização, internacionalização das empresas e da Alemanha, existem sim a oportunidade, né? Então você tem só que usar a estratégia para conseguir alcançar essas vagas, tá? Segunda aula, vamos falar sobre como você ser contratado, mesmo sem um perfil ideal, e eu já fiz até uma live sobre isso, né? E você vai poder trazer, né, até a sua família para cá. E isso aí, eu já estou dando insight aqui, que é em relação ao visto de Blue Card, vindo com o cartão azul, e ele te dá o direito de trazer a tua família. Né? Então, assim, é incrível a facilidade, né? Eu vou usar essa palavra só para ficar mais entendível, a facilidade que ele traz na hora de você conseguir colocar em prática essa imigração, essa transição profissional, tá bom? Antigamente, na minha época, eu vinha para cá em 2016 e eu consegui a transição profissional em 2018 para 2019.
era totalmente diferente, tá? Tive muito mais burocracia, tive muito mais tramitações, visitas, centenas de visitas no escritório de estrangeiro, mas para vocês com certeza vai ser mais fácil, né? Já vi até com outros clientes que foi muito mais fácil. Teve cliente que conseguiu o visto ser aprovado em 20 dias, para você ter uma ideia, tá? Estando no Brasil, recebeu o contrato lá, estando no Brasil aí, recebeu sem mover, né? Assim, ele veio para cá já com tudo pronto, tá? Legal. E a terceira e última aula, a gente vai falar sobre os maiores erros que te impedem de trabalhar na Alemanha e que você precisa evitar. Com certeza, depois de alguns anos estando aqui e também ajudando outros profissionais, eu identifiquei alguns erros e realmente deixar de cometê-los vai te ajudar muito nesse processo, beleza? Legal, galera. Eu quero ler aí o que vocês estão falando antes de eu trazer umas considerações finais. Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida sobre preparação para trabalhar na Alemanha, escreve aqui agora que eu vou responder, beleza? Deixa eu tomar um gole d'água. A Fê falou, eu acompanho seus vídeos, eu sou formado em engenharia de produção, tem demanda para minha área? Sim, Fê. A engenharia de produção é uma área muito abrangente, né? É como a engenharia mecânica e todas as outras engenharias, né? Principais e padrões. Agora depende de você entender o que você quer fazer. Quer trabalhar com qualidade, com otimização, com, enfim, com ergonomia, com qual que é o tópico que você quer trabalhar, tá? E certamente tem muita demanda pelas fábricas que temos aqui, né? Aqui existem, enfim, centenas, que são milhares de fábricas, mesmo chão de fábrica, de processos, desde o, enfim, né, da concepção até o produto final. Então, existem muitas oportunidades. É só você entender aonde você quer trabalhar e você precisa se posicionar desse jeito. Não adianta você chegar com um diploma, com uma formação de engenheira de produção e não se posicionar como algo específico. Então você precisa falar o que você quer, tá? Então pensa aí um pouquinho o que você já fez de estágio, de iniciação científica, né? O que você já pode falar que já tem experiência. Dá um exemplo, né? Como eu falei aqui, você trabalhou no laboratório de ergonomia, né? E por isso você desenvolveu, enfim, posicionamento aí, o melhor posicionamento no local de trabalho, enfim, dando só um exemplo aleatório aqui, tá? Então, você pode procurar áreas que buscam esse tipo de experiência, buscam esse tipo de requisito. E isso pode te ajudar a já dar o primeiro passo no mercado de trabalho alemão, tá bom? Trabalho com desenvolvimento de projetos simples e complexos. É uma área com demanda aí na Alemanha. Se você for... eu não sei se você está falando como se fosse líder de projeto, né? Como Project Leiter, né? Aqui na Alemanha. Projeto é o que mais tem aqui, né? Não falta oportunidade. Coloque essa palavra na busca de emprego, você vai ver, Project Leiter. Tem muita oportunidade. Então, para vocês entenderem qual a demanda da área de vocês têm que... Olha, usa, por exemplo, IA, né? ChatGPT, Gemini e outras IAs aí que existem. Joga o teu currículo, pega aí a tua formação e fala, olha, eu gostaria que você trouxesse algumas palavras-chave para que eu pesquisasse as principais áreas que eu poderia trabalhar na Alemanha. Sei lá, me liste um top 5 áreas, né, que eu já tenho um perfil mais adequado ou que eu desejo trabalhar. Você coloca também o que você gosta de fazer e me traga palavras-chave. Eles vão trazer essas palavras, daí eu utilizaria metodologia que você utiliza, né?
softwares. Essas palavras-chave, quando você pesquisa na busca de emprego, elas trazem vagas que necessitam disso. E daí você começa a identificar quais são os nomes das vagas que dão match com o teu perfil. E aí você vai começar a entender quais são os nomes das vagas que você busca. E com esses nomes você precisa de outras vagas e assim por diante, entendeu? De forma que você consegue entender quão grande é a tua área e quão viável de encontrar oportunidades, tá bom? Show. Eita, perdi aqui, voltando. Eu gostaria de saber sobre quando eu chegar aí. Por acaso, se eu tiver um contrato de trabalho, posso levar meus filhos e esposa? E a questão do aluguel, e a empresa ajuda de alguma forma? Wesley, boa pergunta. A partir do momento, imagina que você está no Brasil, né? E para mim esse é o melhor plano a se fazer. A partir do momento que você, do Brasil, você fez o processo seletivo online e recebeu uma oferta de trabalho, essa oferta de trabalho vai ser um documento que você vai receber por e-mail, você vai imprimir, vai assinar ou vai assinar de uma forma eletrônica, vai enviar de volta para a empresa e ela vai confirmar. Recebemos e pode dar seguimento, enfim, como planejado, vamos começar tal dia, tá? Você vai, com esse documento e com os outros documentos, dar entrada no visto de transição do Brasil para a Alemanha, né? Para que você, chegando na Alemanha, faça o visto de trabalho, que é o Blue Card, né? Blaue Karte. O que acontece é o seguinte, a tua família, cônjuge e filhos, eles automaticamente recebem o direito de dar entrada no visto. O que acontece muitas vezes, tá, Wesley, é que o visto pede para que exista uma... que você mostre que você tem um ordenado, né, de 3 meses. Então, o que normalmente os meus clientes fizeram isso, tá? Eles vêm primeiro, eles trabalham e se organizam por 3 meses, né? Eles encontram um local para ficar, um apartamento, uma casa, né? Registro na cidade, conta do banco, seguro-saúde, né? Recebe 3 olerites, né? Vamos falar assim do jeito trabalhador mesmo, 3 olerites, e daí planeja a viagem da esposa e dos filhos, ou enfim, do cônjuge e dos filhos, para que uma viagem normal, sem nenhum outro visto de turista mesmo, eles podem vir para cá com isso. Você prepara a carta convite, deixa seu número, em caso da polícia né, do aeroporto ligar, explica, não, eles estão vindo para cá, eu tenho visto de trabalho, e eles estão vindo para cá porque a gente vai fazer o visto de reunião familiar. E eu vou explicar mais sobre isso no nosso evento, tá? Então, no final das contas, é super viável e isso é direito, tá? Não é algo especial que você vai ter que fazer um super requerimento. Não, é direito, já está aí dentro da nova lei de incentivo desde 2024, né, para quem recebe Blue Card, e quiçá você pode trazer os seus pais e seus sogros, né? Então, se haver necessidade também, comprovação financeira, você pode trazer também pessoas extras da família, tá bom? A sua última pergunta é sobre o aluguel e a empresa ajuda com alguma forma. Isso depende muito da empresa, tá? Se ela vai fazer um relocation, se ela vai te ajudar com passagem de avião, ou com aluguel, ou com procura de aluguel, de apartamento, ela depende dela, tá? De cada empresa. O que eu faria, né, e eu indico aqui na negociação de salário, de benefícios, é falar sobre o assunto. Aqui é muito aberto você falar sobre isso. Aqui é profissional. Se a empresa puder, ela vai ajudar. Se ela não puder, ela não vai ajudar, né? Então eu indico muito você sempre falar sobre isso abertamente. Claro, estude como comunicar isso,
mas fale isso abertamente para que você tenha esse suporte ou o máximo de suporte possível. Uma coisa eu sei, existe um desafio de conseguir apartamentos aqui inicialmente quando você é uma pessoa nova, estrangeira aqui, só que com um contrato profissional, né, e com uma carta da empresa, por exemplo, você consegue pular na frente de várias pessoas e conseguir um apartamento, tá? É uma sugestão que eu dou aqui para você já guardar, beleza? Show! Você recomenda alguma empresa ou você ajuda a transformar o currículo para o padrão alemão, assim como o LinkedIn? Sim, eu ajudo. Então, mas o que eu indico para você, né, eu tenho clientes, eu trabalho com engenheiros, somente com engenheiros. Eu indico para você assistir o nosso evento de 3 dias, né? E eu vou explicar muita coisa para vocês, todo mundo vai sair com realmente muita informação importante. E no final desse evento, eu abro a oportunidade de vocês trabalharem comigo, né? Ou seja, eu vou mostrar os meus serviços e se vocês tiverem a vontade de fazer isso, né, vai ser um prazer recebê-los. Então, eu indico para você assistir o evento, né, realmente com atenção, anotando, porque vai trazer muita informação e oportunidade para vocês. E se você quiser mesmo esse suporte ou ter aí esse acompanhamento, daí você pode dar o próximo passo, beleza? Ter cidadania italiana ajuda de que forma para trabalhar ou estudar na Alemanha? É uma boa pergunta. Por quê? Porque eu falei isso até na primeira live, né, sobre o perfil ideal, como conseguir uma vaga sem perfil ideal. E eu falei para todo mundo, porque é o que as pessoas acham que o perfil ideal é ter cidadania europeia, né? E é um mero engano, porque se alemão às vezes não consegue emprego, por que ter a cidadania europeia vai fazer alguma diferença nessa situação? O que eu trago para vocês é, se você não tiver posicionamento, se você realmente não tiver, não se vender de uma maneira adequada, você só vai ser mais um. Só mais um engenheiro, só mais uma engenheira. Mesmo eles precisando, é óbvio que eles não querem pegar qualquer um. Eles querem pegar alguém que eles sintam que vai fazer diferença. Então, a sua cidadania, ela pode dar em alguns aspectos, que é diminuir burocracia, né? Por exemplo, você pode viajar para cá e ficar mais 3 meses. Quem não tem, não pode, né? Ela já dá a oportunidade de você começar a trabalhar mais rápido, né? Talvez exista algumas oportunidades que, enfim, na Europa, né, que para quem tem cidadania é facilitado. Só que isso só ajuda você se você realmente souber se aplicar e se posicionar. Né? Isso aqui é a pura realidade. Não adianta. Gerson, já vi um profissional, ele falava português, inglês e alemão fluentes, os 3 idiomas. Ele tinha cidadania brasileira e alemã. Ele tinha as mesmas experiências que eu em relação a estágio e a iniciação científica. Ele não conseguiu emprego na Alemanha. E eu, com inglês intermediário, inglês um pouco inferior ao dele, e eu sem alemão, consegui. Então, é para vocês entenderem que isso não é o fator que vai... então só porque ele tem cidadania ele conseguiu. Não é. Né? Como eu falei, ajuda em alguns pontos, diminui burocracia, né? Tem empresas que são ignorantes, elas acham que é muito burocrático contratar alguém de fora, então ela vai lá e olha só alguém da Europa ou que tem a cidadania, mas no final das contas elas têm que entender do Blue Card. Muitas empresas, muitas mesmo, mais de 50% não sabem do Blue Card ainda. Você que tem que explicar. Eu explico isso também, né? Na mentoria, também explico um pouquinho, né, nas redes sociais, que se prepare para conseguir explicar para o recrutador e para o tomador de decisão que existe um visto que você pode fazer tudo sozinho, que é o Blue Card, né? Que você pode
fazer todo o processo sozinho, você só precisa de contrato de trabalho, tá? Então, mediante a tudo isso, né, isso ajudaria, mas não garante vaga, tá bom? Sim, eu quero algo sim, algum tipo de consultoria, mentoria, pois como falei nas outras lives, já estou aqui há 8 anos e terminando a graduação em engenharia e produção. Então, tá, Ricardo, manda um inbox para mim, a gente conversa, acabou a live, manda mensagem e, é óbvio, aqui para mim já é super tarde, mas eu tenho um time no Brasil, certamente eles podem também falar com você, amanhã também falar com você, né? Amanhã tem um livro com a família, e explicar o que a gente faz e ver se encaixa aí pra gente trabalhar junto, tá bom? Show. Galera, é isso. Então, lembrete, dia 13 de abril começa o nosso evento Você Engenheiro na Alemanha. Cara, evento gratuito, tá lá, se inscreve, você vai ter a oportunidade de pegar vários bizus, várias dicas que eu não tive quando eu consegui minha vaga e ralei um bocado. E até para fazer isso aí demora, né? Para gravar, para realmente mostrar as informações bonitinho, né? Mostrar a informação oficial para vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, assista, invista realmente esse tempo, porque vai fazer diferença, né? Só de você assistir e aplicar, você já vai ganhar muito. Teve dois engenheiros, na verdade, que eles assistiram os eventos passados e eles economizaram 1.200 a 1.300 reais, porque eles entenderam como fazer o reconhecimento sem pagar. No caso, o reconhecimento gratuito, né, que eu falei para vocês. Então, é isso. Então, eu espero de coração que vocês aí tomem a melhor decisão da vida de vocês, que vocês participem do evento, que vai acontecer dia 13. Entrem na bio, se inscrevam lá e a gente se vê lá, beleza? Gratidão por participar dessas 4 lives de aquecimento do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha. Eu te vejo lá. Valeu!